Bem, o nosso tema para hoje, vocês estão vendo aí, está bem claro, né? Isaías, profecias messiânicas. O que é que são profecias messiânicas? O que é que acontece? O povo de Israel, povo de Deus, que tem promessas até o fim dos tempos, ficou se afastando de Deus a cada momento, e Deus então interferia, e eles passaram por uma porção de problemas e dificuldades. A maior delas foi, talvez a segunda maior delas, foi o famoso exílio babilônico, em que eles foram levados embora. Antes disso, já dos dois reinos, o reino do norte foi completamente liquidado pelos assírios. Foram levados embora, ficaram 70 anos na Babilônia, voltaram depois, mas também aí a coisa foi assim, meio complicada, né? Primeiro ficaram sob o domínio dos persas, depois dos gregos, e passou um breve período de independência deles de novo, e aí vieram os romanos, e esses, no fim das contas, acabaram completamente com tudo, mandaram os judeus, todos eles embora de novo de lá, e levou quase 2000 anos até eles voltarem lá e estabelecerem de novo o seu estado em 1948. E mesmo assim a coisa continua complicada. Basta ler os jornais que vocês veem que a coisa não é simples. Mas havia então aquela promessa a respeito do Messias, de que viria alguém que restauraria toda a grandeza de Israel. E eles imaginavam, então, naturalmente, uma restauração política e tal coisa, e nós, pelo Novo Testamento, sabemos que a coisa não é bem assim. Porque eles se achavam, nós somos o povo de Deus, nós somos os preferidos, os queridinhos de Deus, e os outros são o resto. E não era essa a ideia. Quando Deus colocou Israel como seu povo, era para que ele representasse a presença de Deus aqui, e também como referência para os outros povos, para beneficiar os outros também. Só que isso aí eles não entenderam. E então veio Jesus, veio Cristo, e ele, então, nós sabemos pelo Novo Testamento que ele é o tal Messias, aquele Salvador que Deus havia anunciado. E a prova que nós temos disso é a ressurreição de Jesus, né? É aquele fato único na história que demonstra que realmente ele era a pessoa enviada por Deus. Muito bem. Mas já então na época de Isaías, uns 700 anos mais ou menos antes de Jesus vir, vieram aquelas profecias, aqueles anúncios. Gente, vem aí o Messias, fiquem de olho, ele vem. Então há uma série de profecias a respeito disso, e hoje nós queremos dar uma olhadinha nelas. Isaías foi provavelmente o maior, principal porta-voz dessas profecias. Ele é o que mais apresentou a respeito. Nós temos algumas passagens que, inclusive, para os cristãos são assim muito apreciadas e lembradas. Capítulo 9, capítulo 40 e capítulo 53, acima de tudo, mas depois a gente ainda vai falar nisso. Mas não foi só Isaías, houve outros profetas que também fizeram profecias, e nós vamos dar uma olhada em algumas delas. Agora, ao examinar Isaías e tentar estudar aquilo, entender, a gente esbarra numa dificuldade. A dificuldade é que o livro de Isaías não é, para o nosso gosto pelo menos, muito sistemático. Ele parece uma colcha de retalhos
um pouquinho daqui de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, começa um assunto, entra outro, continua lá adiante. Então a coisa é um pouco difícil de destrinchar e de entender, de organizar. Então, para a gente poder mexer com isso e tentar entender um pouco melhor, eu preferi não seguir a sequência dos capítulos dele, mas fazer uma classificação temática. Porque o Messias prometido, ele tem uma série de atributos, de qualidades, e eu queria me concentrar então nessa. Então aqui nós temos uma lista. São quantas? 3, 6, 8, né? Atributos diferentes do Messias. Então vocês veem que a coisa não é assim tão pequena. É um monte de detalhes aí, uma porção de coisas que precisam ser levadas em conta. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa lista, eu só joguei ali para dizer, olha, é tudo isso aí. Mas nós vamos agora pegar uma por uma e dar uma olhada no que realmente está lá escrito, previsto, tentar entender um pouco daquilo. Então a primeira o primeiro desses atributos, o primeiro termo típico que aparece aí é o renovo. A gente se pergunta, renovo? Onde é que a gente vê e usa essa palavra fora da Bíblia? Dificilmente. O que é um renovo? Bom, deve ser uma coisa nova, né? Ok, a palavra significa alguma coisa como broto, rebento, ramo. A ideia é que existia talvez uma árvore e essa árvore um dia foi derrubada, caiu, não foi arrancada do chão, mas, sei lá, alguém cortou, enfim, a árvore caiu e está lá, pronto, sobrou aquele toco. E agora? Acabou a árvore. Mas a gente sabe como são as plantas, pelo menos um pouquinho a gente sabe. A gente aqui, que nem eu, aqui de Cidade Grande, não enxerga isso muito, mas muitas vezes acontece de a certa altura começar a brotar de novo alguma coisa nova lá daquele toco. Esse é o renovo, um broto, alguma coisa que aparece de repente e a árvore volta a crescer e volta a se restaurar e se formar de novo a partir daquilo. Então, o profeta usa essa imagem, essa comparação e diz que virá Israel, sofreu, Israel foi derrubado, é como uma árvore caída, mas Deus promete que virá um broto, um renovo que vai crescer e que vai restaurar aquilo. Então essa é a primeira dessas promessas. Muito bem, o que é que faz o renovo? É aquilo que eu acabei de dizer, ele restaura aquilo que foi destruído, né? É um novo começo e essa é a promessa do Messias. Ele vai restaurar tudo aquilo que vocês veem aí de estragado, de desespero e tal, vai consertar aquilo. Bom, vamos dar uma olhada em algumas referências da Bíblia a respeito do tal renovo. Nós temos aí em Jeremias 23:5, já que não é só Isaías, né? Então nós temos aí Jeremias 23:5. Eu reproduzi aí em parte esses versículos. Existem alguns que são as passagens mais longas, então eu só coloquei alguns tópicos. Então aí em Jeremias diz, dias virão, declara o Senhor, em que revelarei a Davi um renovo justo. Aí que reinará com sabedoria. Aí aparece o nome de Davi. E esse é um ponto importante também. Davi é uma referência, o rei Davi. A promessa de Deus sobre o Messias gira em torno da descendência de Davi.
E nós sabemos, pelas genealogias, que a Bíblia apresenta que Jesus foi um descendente do rei Davi. Não foi por outro motivo que os pais dele foram até Belém para se registrar lá, porque foi lá que Davi nasceu e tal. Então, isso é uma referência. E aí vem algumas qualidades dele. Esse renovo é sábio, é justo, ele vai trazer tranquilidade e paz para Israel. Beleza, ótima promessa. Temos então agora mais uma outra referência de Zacarias. Vejam que mais um fora de Isaías, né? Zacarias dizendo, tirei de você o seu pecado, trarei o meu servo, o renovo. Ele promete que por meio deste renovo, eles seriam reconciliados com Deus. Desapareceria o pecado. Deus resolveria esse problema desta forma. E é o que nós conhecemos do Novo Testamento a respeito de Jesus, né? O Novo Testamento também fala nisso. Nós temos aqui em Romanos 1, capítulo 3, também uma referência a essa genealogia. Paulo escreve lá acerca de seu filho, o Filho de Deus, né? Que como homem era descendente de Davi. E isso já está escrito nos evangelhos, inclusive, e tal, é repetido, não é? Há essa linha que é importante, que sustenta a coisa toda e dá consistência a essas promessas, a esse processo de renovação. Mais uma outra referência, também do Novo Testamento, está em Filipenses. Filipenses 2, de 5 a 8. Paulo também comenta isso. Aí aparece mais uma característica do Messias, que é humildade. Ele não veio aí como o grande general que agora vai botar ordem na casa, que era o que os israelitas esperavam dele, né? Mas ele se humilhou. Diz aí, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E Jesus disse, se vocês, o maior dos reinos, o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. Né? Esse é o ensino de Jesus. E ele deu o exemplo. Então, há mais esse aspecto. Um outro, agora voltando para Isaías. Isaías 11. Vocês veem que a gente pega os capítulos de Isaías, um aqui, outro lá e tal, coisa, né? Isaías 11. Ele fala do ramo de Jessé. Jessé, lembrando, foi o pai de Davi. Então, Jessé ou Davi, pode-se dizer, corresponde, né? E ele fala de mais uma característica importante, que o Espírito Santo estará com ele. E o dirigirá, e é o meio pelo qual Deus atua com esse renovo de Deus atua. Bom, então isso são assim esses aspectos que eu pelo menos localizei a respeito do tal renovo, daquele novo personagem que Deus mandou, ou lá nas profecias mandaria, hoje já mandou, para cuidar da restauração de Israel e, por tabela, do mundo inteiro, na verdade, né? Um outro aspecto do Messias é essa profecia da Virgem. Nós temos aí essa profecia que diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que chamará Emanuel. E isto é citado no Novo Testamento, Mateus 1, 23, e a original está em Isaías 7,14, conforme consta ali. Atribuindo essa profecia a Jesus. Nós conhecemos a história do nascimento da Virgem Maria, e esse texto é muito famoso.
por isso, a gente conhece bem. Mas tem uns probleminhas com ele, se a gente olhar com mais atenção, vai coçar a cabeça e vai dizer, peraí, será que essa conta fecha? Então, são duas coisinhas que a gente quer observar um pouquinho, porque esse nascimento da Virgem seria um sinal, né, que Deus deu. Aliás, é bom explicar um pouco o contexto, para quem por acaso não leu. Isso foi dado, essa profecia de Isaías foi dada durante o reinado do rei Acás. Esse rei Acás não era nem um pouco exemplar. Era um daqueles reis de Judá ruins, idólatra, infiel, contaminou o templo com um altar pagão lá dentro e aprontou mil e uma. E a certa altura, interessante, a certa altura ele estava sob ameaça de uma guerra, de um povo que ia atacá-lo. É interessante que, apesar do comportamento dele, Deus mandou um recado para ele, dizendo: Acás, não se preocupe, esse pessoal não vai te atrapalhar, não vai vencer essa guerra, eles vão embora, fica tranquilo e tal. Pô, legal. E aí Deus ainda acrescentou uma coisa: peça-me um sinal de que isso vai acontecer. Puxa vida, Deus oferecer um sinal, gente, não é pouca coisa, né? Às vezes as pessoas pediam sinais a Deus. A gente lembra de Gideão, que pediu e Deus atendeu, deu um sinal para ele para aquilo que ele devia fazer, porque ele queria ter certeza. E aqui Deus oferece para esse camarada que, na verdade, não fazia nada com Deus. Ele oferece: ó, eu vou te dar um sinal, peça um. E aí a resposta do Acás foi uma coisa que a gente lê e não sabe bem o que passou na cabeça dele. Porque parece um ato de humilhação. Porque ele disse: não vou pedir sinal. Imagina, eu vou pedir um sinal para Deus. Como se Deus fosse mentiroso. Não vou fazer isso, não. Não vou pedir um sinal. Será que foi um ato de humildade dele ou foi hipocrisia? Foi se fingir de piedoso? Não sei. O que eu li de comentário de Bíblia diz que ele foi hipócrita, foi realmente falso. Mas, seja lá como for, ele disse: eu não vou pedir o sinal a Deus. Então Deus diz: pois então eu vou decidir o sinal e vou te dar esse sinal. E aí vem essa profecia da Virgem que vai conceber e dar à luz um filho e tal. E aí surge para nós esta dúvida. Essa promessa foi para o rei Acás. Só que o cumprimento da promessa veio 700 anos depois. O que Acás tem a ver com isso? Como é que a gente vai entender esse negócio? Parece que eu vou te dar um sinal, mas o sinal veio depois de 700 anos. Difícil de entender, né? Será que faz sentido isso? Mas acontece um detalhezinho que a gente só descobre quando lê aquilo com mais atenção. O que Deus prometeu, ele não prometeu exatamente ao rei Acás. Se vocês lerem o que está escrito lá, essas promessas, os destinatários daquilo que Deus disse, estão no plural. Na verdade, se a gente ler aquilo com atenção, vai ver que essa promessa foi para toda a linhagem de Davi. Não foi só para o rei Acás. Então, foi para, se quiser, para o povo todo, mas especificamente para toda a descendência de Davi, aquela sequência de reis de Judá. E aí chegou até o Novo Testamento. Aí, no contexto, Deus não diz quando ele iria cumprir isso, mas haveria esse sinal. E, de fato, então, isso aconteceu lá
com Jesus, e com isso fecha o Antigo Testamento e começa uma coisa nova, um renovo, né? Então, essa é a primeira dúvida que surge quando a gente lê esse texto da Virgem, aquele cumprimento atrasado para o nosso gosto, né? Mas ele está explicado lá. Não é, o negócio não é o rei Acás, o negócio é toda a linhagem de Davi. Então é diferente. Mas tem mais uma outra questão. Existe aquela tentativa de explicação daqueles que não creem na palavra, céticos, dizendo, bom, peraí, a Virgem conceber, desculpe, isso aí não existe, isso é bobagem, isso é impossível. Essa palavra que é lá no hebraico, que é traduzida como virgem, na verdade significa mulher jovem. E aí resolve o problema, aí não tem problema, não é? Tá? Só que aí cria-se um outro problema. Há duas questões aí também para considerar. Uma é que não significa, a palavra não significa apenas mulher jovem, mas ela significa também, sim, uma virgem. E a explicação, o esclarecimento disso está aí onde é que está? Gênesis 24:16, onde se fala a respeito de Rebeca. O servo de Abraão foi até lá para a Mesopotâmia buscar uma mulher para o seu filho Isaque e achou aquela moça Rebeca. E aí esse texto diz que ela era uma moça muito bonita e que era virgem e nunca tinha tido relação com homem nenhum. Deixou bem claro, bem específico que esta palavra pode sim significar virgem. Só que o problema continua, porque pode, não precisa significar virgem, mas em todo caso pode. Então dizer que isso aí é impossível, isso não existe, isso é bobagem, não é assim. Só que agora nós temos que ver como é que a coisa continua. A outra questão que, pelo menos para mim, resolve esse assunto, não está escrita na Bíblia, é uma questão apenas de raciocínio nosso. Deus está prometendo aí para o Acás e para a linhagem dele um sinal. Ora, um sinal é um negócio que chama a atenção, não é uma coisa qualquer, tá? Agora, dizer, o sinal é a mulher jovem vai conceber e ter um filho. Peraí, isso aí acontece milhares de vezes o tempo todo. Isso não é sinal. O que tem de extraordinário disso? Nada. Agora, a virgem, sim, isso é completamente fora do comum, é um negócio diferente. Então, nesse sentido, a coisa passa a fazer sentido. Então, nós temos essas duas respostas. Uma, a palavra pode sim significar virgem. Segundo, se não significar, a profecia toda fica ridícula, ela perde o sentido completamente. Né? Então, essa é essa promessa da Virgem, e ela é bastante conhecida, né? Ela é citada bastante e precisa ser considerada. Ponto seguinte seriam alguns atributos do Messias. O que ele é, como ele é, o que ele faz. Então, a primeira está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, também um texto muito conhecido, muita gente sabe de cor. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome e vem a série de nomes e atributos que eu não estou citando agora, porque eu não vou lembrar eles exatamente na ordem direitinho, né? Mas é bastante conhecido. Uma série de atributos que vale a pena, uma vez a gente examinar com atenção. Só que eu não posso fazer isso agora, haja tempo. Né? É uma lista de atributos importantes e
Eu, pelo menos, qualquer dia acho que eu vou pegar esse texto e começar a mexer com ele e tentar desenvolver isso um pouquinho. Ia ficar um desafio aí para todo mundo, né? Examine uma vez quais são essas promessas todas que esse filho cumprirá, que não é um menino qualquer, tá? Então, esses atributos especiais do Messias estão ali neste texto. Bom, em seguida nós temos o reinado do Messias. Ali juntam-se em Isaías capítulo 11, de 1 a 16, vejam que é um texto comprido, né? Aí se juntam vários elementos, várias promessas diferentes que a gente também precisaria ler com calma, examinar. Mas ele diz que esse tronco de Jessé, árvore derrubada, volta o renovo, né? Ele vai brotar de Israel que já tinha caído. Ele vai começar a restaurar Israel que caiu. É o primeiro passo do reinado deste Messias. Vai restaurar a condição de povo de Deus deles, e esse texto ainda descreve os atributos desse Messias para o reinado dele, que isso agora não tenho condição de citar, precisaria conferir aí, mas é uma série de qualidades, de atributos que o Messias tem para exercer a sua função no povo de Israel, tá? Ok, o seguinte então, que é de novo para nós um texto tremendamente conhecido, famoso, é o texto sobre o servo sofredor, que está em Isaías 53. Também ali eu não tenho como ler tudo isso, mas esse texto de Isaías 53 é quase uma descrição literal da crucificação de Jesus. Ele foi castigado, ele foi torturado, todos aqueles detalhes que aparecem na crucificação de Jesus aparecem ali. Você lê aquilo e diz, bom, peraí, isso aí é um relato do Novo Testamento a respeito do que fizeram com Jesus, né? Então, eu coloquei aí apenas uma pequena extração do texto. Ele sobre si levou as nossas doenças e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É a mensagem do Evangelho. Jesus assumiu o nosso problemão e ele eliminou o nosso pecado e nos reconciliou com Deus. O restante é importante, mas são detalhes. São coisas que confirmam aquilo que foi dito. O centro da questão é este. E é verdade que no Antigo Testamento, em toda a história do Antigo Testamento, não apareceu ninguém que tenha feito isso. Tudo bem, houve algumas figuras lá que restauraram algumas coisas, tipo Esdras, Neemias, mais tarde os Macabeus, que já não são posteriores ao Antigo Testamento, né? Mas foram restaurações em parte da antiga forma de devoção de Israel, com obediência à lei e cumprimento desses preceitos todos, em parte isso, e em parte uma restauração política, tá? Mas aquela restauração profunda do ser humano que nasce de novo, conforme Jesus disse, não aconteceu no Antigo Testamento com ninguém. Isto é coisa de Jesus no Novo Testamento, tá? Do servo sofredor. Bom, um outro aspecto é, agora sim, a restauração do povo de Israel. Houve uma restauração
digamos assim, provisória. Eu já mencionei, agora vou repetir, depois do exílio babilônico, e ainda entrando no período persa, os judeus que foram levados embora, puderam retornar e puderam reconstituir o seu povo, o seu estado, a sua nação, né? E houve então uma vida nacional israelense a essa altura já, né? Que depois os macabeus conseguiram criar uma independência deles durante algum tempo, um reinado próprio, que pareceu um grande progresso, mas não durou muito. Aí vieram os romanos, tal, eles ainda continuaram lá e depois os romanos dispersaram todo mundo mais uma vez e muito mais do que foi o exílio babilônico. O exílio babilônico, pelo menos aquele povo todo foi levado para um certo lugar e depois pôde voltar. Depois os romanos não, espalharam os judeus israelitas pelo mundo inteiro. Foi assim, total dispersão deles. E esta restauração, por enquanto de natureza política, aconteceu agora no século XX. No século XIX começaram a migrar de novo para lá, começaram a colonizar a terra e tal e coisa, e no século XX finalmente se reconstituiu o Estado de Israel. Olha lá, isso depois que os nazistas tentaram acabar com eles totalmente, não conseguiram. Está lá restaurado o Estado de Israel. Hoje quem está querendo acabar com eles definitivamente é o Irã, e está ameaçando aí o tempo todo, mas a coisa está assim, ainda está indefinida, pelo menos do ponto de vista humano. Está indefinido, eles estão lá brigando, estão tentando se manter e tal coisa. Nós temos a promessa, a profecia da Bíblia que pode até ser que eles ainda afundem mais uma vez, mas não vão se acabar. Vão acabar sendo restaurados, sim. Isso é a promessa aqui da Bíblia, né? Então nós temos aqui em Isaías 11 o retorno do exílio. Temos em Isaías 49 um atestado da fidelidade de Deus. Com tudo que aconteceu, Deus não abandonou o povo. Ele está sempre ali, cuidando para que ele permaneça. Isaías 51 fala da lei. E é interessante quando a gente lê aquilo direitinho, percebe que o objetivo, a lei que se considera aí é a lei dos judeus, a lei de Moisés, né? Que a função dessa lei não é transformar o ser humano como se fosse um novo nascimento, né? Mas ela serve como orientação, como parâmetro. Assim como o resumo que nós melhor conhecemos dessa lei, todas são os 10 mandamentos, né? Em que existem diretrizes que dizem, olha, o caminho é por aí. Mas a lei não é o fim do caminho. Ela mostra sinais de trânsito aí para a gente não se desviar, para a gente continuar vendo o caminho certo, mas não é o objetivo. Ela é uma ajuda para a gente poder avaliar. Espera aí, se Deus deu essa lei, tudo bem, eu no Novo Testamento não sou mais sujeito à lei de Moisés, tá? Mas se Deus deu essa lei, tem algum motivo, tem algum sentido. Vamos ver qual é o sentido? Tá, entendi. Então vou tomar cuidado e vou procurar agir de acordo. Ela serve como diretriz, serve como orientação. Isaías 51, 6 fala da salvação eterna, que antes não se mencionava. O negócio, a ideia era no local, era uma restauração política, era do país e tal, mas aí fala de uma restauração eterna, isso é novidade ali. E 52, do versículo 1 em diante, fala da restauração em termos gerais. Tá? Então,
essa restauração de Israel e que depois vai atingir o mundo inteiro, ela é uma dessas profecias messiânicas. Depois temos ainda a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é mencionada assim, meio à margem no capítulo 62 de Isaías, e a gente pode se perguntar o que é essa Nova Jerusalém. Jerusalém é uma cidade antiga que foi destruída e reconstruída uma porção de vezes, hoje ela está lá. Seria a Nova Jerusalém aquela que está lá hoje em Israel ou não? Ou como é que é o negócio? Nós temos uma referência em Apocalipse 21, que fala daquilo que a Bíblia considera a Nova Jerusalém, a nova e definitiva e eterna sede da presença de Deus junto com os homens. Então, isso é assunto para um estudo de Apocalipse que vai longe. Tá? Então, só posso mencionar isso aqui agora. A ideia hoje, nessa aula aqui, é fornecer essa lista e dar uma visão assim por cima, rápida, mas fica o desafio de vocês irem atrás e pesquisarem detalhes disso, porque o resumo é interessante, ele nos ajuda com alguma coisa, mas há muito mais a dizer a respeito disso. A verdade é que com isso nós vamos até terminar a nossa aula hoje um pouco mais cedo, se bem que ainda tem mais um slide aí. E alguém pode dizer, bom, mas então por que você não aproveita o resto do tempo? Porque não é suficiente, não adianta, né? A gente precisaria de muito mais tempo para tratar de tudo isso. Mas vamos ver mais um outro ponto, que é a salvação para os gentios. E isto para eles, lá para os judeus, era uma tremenda novidade. Como para os gentios, os que não são judeus? Nós, israelitas, é que somos o povo de Deus, o povo que Deus ama. Os gentios são lixo, quem sabe, né? Isso aí não cabe, mas Deus está dizendo ali, e isso aparece já no Antigo Testamento, eles precisariam ter lido aquilo com atenção, diz, não, os gentios também, o mundo inteiro, eu estou atrás de reconciliar o mundo inteiro, e a função de vocês é servir de agentes do reino de Deus, e meus representantes, por favor, façam isso. Tá difícil de entender, né? Mas nós temos isso aí no Salmo 22, 27, onde se fala que se lembrarão e voltarão para o Senhor os confins da terra. A Palestina não é o confim da terra, a terra vai um pouco mais longe, né? Então, isso está aí no Antigo Testamento, já bem longe, dizendo que isso vai acontecer. Depois temos Isaías 42, onde Deus fala com Israel, Isaías lá pregando lá para o povo de Israel, Deus diz, eu vou fazer de você uma luz para os gentios. Vai indicar o caminho para os gentios, né? É bastante claro isso aí. Tem Isaías 49:6, que é praticamente uma repetição disso. E ainda agora, isso é no Antigo Testamento. Agora nós temos ainda texto do Novo Testamento, em que está, em parte está citado isso de Isaías 42. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então a função deles não é de ser os privilegiados, os queridinhos, e o restante é o resto, mas de servirem de agentes, de ferramenta, de mensageiros do reino de Deus para o mundo inteiro. E hoje nós temos, depois que Israel
até hoje não está conseguindo assimilar essa verdade, temos a igreja, que foi criada depois que Jesus veio para exercer esta função. E aí agora começa uma discussão teológica muito longa, em que alguém vai dizer, a igreja substitui Israel, Israel não está mais com nada, esquece Israel, joga fora, agora é a igreja, e outros vão dizer, não, peraí, no momento, essa função de representar o reino de Deus é da igreja, sim, mas os judeus não foram jogados fora, não. Eles têm ainda a promessa de Deus de retornar. Eu creio isto com base na Bíblia. Então, hoje, por causa da situação particular do povo de Israel, é função da igreja, que é composta principalmente de gentios, nós somos gentios, né? De levar o reino de Deus ao mundo inteiro. Essa é a nossa função missionária. E os judeus estão lá guardados, eles ainda vão ter um momento deles. Muito bem. Isto é a lista que eu fiz. Agora são 15 para as 9, mais ou menos, para as 10, desculpe, mais ou menos. Estamos terminando um pouco mais cedo hoje, então, do que normalmente. Quando a gente prepara uma coisa dessa, nunca dá para estimar exato quanto tempo vai demorar. Hoje ficou assim. Tá? Mas se alguém tiver alguma coisa a comentar, fiquem à vontade. Sim. Uhum. A gente acompanha toda essa tensão com Israel do lado político com muito interesse, sempre tentando ver como é que Deus vai conseguir fazer desse limão uma limonada. O negócio está feio. Mas o que me surpreende é que a mídia geral, não só brasileira, internacional, começa a falar do Israel bíblico, do Israel que tem uma missão a cumprir. Não tem só a ênfase política. Se a gente vê agora, por exemplo, que foi aprovado a Palestina como sendo uma nação reconhecida pela ONU, é político. Sim. Nunca tem esse viés bíblico. Não. Mas eu já ouvi uma série de comentários, e eu não leio apenas um jornal, uma mídia, e procuro acompanhar outras posições. Existem pessoas que estão desconfiadas que algo mais vai acontecer, que é exatamente isso que está prometido na Bíblia. Então eu vejo isso como uma certa forma Deus preparando o caminho para fazer algo que hoje não é consenso, nós não sabemos como vai acontecer. Nós dizemos muitas vezes, até na pregação, Jesus está voltando, acidentes, incidentes, enchente, terremoto, e isso também é uma prova que Jesus está voltando. Só como provocação para a gente refletir e não ler só notícias com viés político, mas ver como Deus usa esses acontecimentos todos, depois de 2000 anos, juntar o povo rebelde, juntar uma molecada que não queria saber de nada, que em muitos países não são respeitados, e que Deus abençoa o que estão fazendo profissionalmente, é uma surpresa. E realmente Deus está usando, abençoando esse povo sem que eles percebam. Então, nesse sentido, tudo isso é um alerta para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Eu confesso que essas notícias de que você está falando eu não tenho visto. Talvez porque eu leio alguma coisa da imprensa, mas talvez não tenha lido o suficiente, pode ser. De que há esse enfoque. É interessante a gente tomar conhecimento disso, né? Isso me lembra uma frase que se conta, diz que o rei Frederico II da Alemanha, da Prússia, isso coisa de 300 anos atrás mais ou menos, que acho que ele era ateu. Ele não era cristão, ele era iluminista, né? Não tinha, mas ele tinha na equipe dele era um militar, um oficial de alto escalão lá, que era um cristão confessante, que confessava a sua fé, etc. e tal. E o Frederico gostava de cutucar o camarada, né?
ficava mexendo com ele. Dá para imaginar, é típico, né? E diz que então um dia o Frederico chamou o homem e disse: me diga em 3 palavras que essa fé que você tem fundamento, é verdadeira e tal. Me diga isso em 3 palavras. Ele disse em 3 palavras. Ele disse: majestade, os judeus. Né? Olha, isso foi antes do Estado de Israel ser restaurado, né? Mas que eles se mantiveram durante todo esse tempo, e mantiveram a sua identidade. Não tem uma boa explicação lógica para isso, né? Então, é interessante a gente acompanhar isso também pelos jornais. Tem muita coisa interessante acontecendo aí.